Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Nenhum outro país possui tanto ouro negro debaixo da terra. Mas em 2025, esse tesouro não garante riqueza. Ele convive com apagões constantes, supermercados vazios e milhões de pessoas tentando escapar da fome. O contraste é brutal. De potência energética, a Venezuela se tornou palco da maior crise humanitária da América Latina, com mais de 7 milhões de pessoas forçadas a deixar o país. E a situação chegou a um ponto sem precedentes. O presidente Nicolás Maduro não enfrenta apenas protestos internos ou críticas da comunidade internacional. Hoje, ele é oficialmente procurado pelos Estados Unidos, que oferecem uma recompensa milionária por informações que levem à sua captura. Uma medida que mostra até onde a crise venezuelana chegou, deixando de ser apenas um problema interno e se transformando em um assunto de segurança global. Ao longo deste vídeo, vamos entender como a Venezuela, dona do maior tesouro de petróleo do planeta, se afundou em miséria, repressão e êxodo em massa. Uma história que passa por decisões políticas, alianças internacionais e erros que mudaram o destino de todo um povo. Antes do colapso, a Venezuela viveu um tempo de abundância que parecia não ter fim. Nos anos 1970, o país figurava entre as nações mais ricas do mundo em PIB per capita, superando inclusive países europeus. A riqueza vinha quase toda do petróleo. Com a alta do barril, o dinheiro jorrava para os cofres públicos, financiando estradas, universidades, hospitais e uma classe média que consumia como poucas na América Latina. Caracas ganhou o apelido de Pequena Miami. As famílias viajavam aos Estados Unidos para fazer compras. A moeda local era forte e até imigrantes europeus e latino-americanos vinham em busca de oportunidades. A Venezuela era o retrato do que todos acreditavam ser o futuro do continente: democracia estável e prosperidade. Mas havia um detalhe que poucos perceberam na época. Essa riqueza estava concentrada em apenas uma fonte: o petróleo. Enquanto as importações cresciam, a indústria local encolhia e a agricultura era deixada de lado. O país importava até comida básica, mesmo tendo terras férteis. O petróleo virou uma espécie de vício nacional. Sustentava a economia, mas também a tornava vulnerável a qualquer queda nos preços internacionais. Esse ponto cego foi decisivo. O que parecia uma fortuna inesgotável se transformaria em uma armadilha. E quando os ventos mudaram, a Venezuela descobriu que havia construído sua prosperidade sobre uma base frágil demais. No fim dos anos 80, quando a bonança já dava sinais de desgaste, a Venezuela entrou em turbulência. O estopim foi o Caracazo, em 1989, uma onda de protestos contra o aumento do preço da gasolina e do transporte. A repressão foi brutal. Centenas de mortos e uma população cada vez mais descrente dos políticos tradicionais. Foi nesse cenário que surgiu Hugo Chávez, um tenente-coronel do Exército que, em 1992, tentou um golpe de Estado. O levante fracassou, ele foi preso, mas ao aparecer na televisão pedindo que seus homens se rendessem por agora, virou símbolo de resistência. Anistiado anos depois, Chávez trocou o uniforme pelo palanque. Em 1998, foi eleito presidente com a promessa de resgatar a dignidade dos pobres e usar o petróleo para beneficiar o povo. E, de fato, no início, parecia funcionar. Chávez lançou programas sociais ambiciosos, levou médicos cubanos para bairros carentes, ampliou escolas e universidades. Entre 2004 e 2008, com o barril de petróleo ultrapassando $100, a economia cresceu e a pobreza caiu. Muitos acreditavam que o chavismo era o caminho para transformar a Venezuela em uma potência social. Mas havia um lado oculto nessa história. Chávez também começou a concentrar poder. Aparelhou o judiciário, perseguiu opositores e mudou a Constituição para se reeleger indefinidamente. Além disso,
firmou uma dependência estratégica com Cuba, trocando o petróleo por apoio militar e inteligência, algo que, no futuro, seria fundamental para manter o regime no poder. O que parecia ser uma revolução popular começou a se transformar em um sistema cada vez mais fechado e dependente da alta do petróleo. E essa dependência cobraria um preço alto quando os ventos mudassem de direção. Em 2013, a Venezuela perdeu seu líder mais carismático. A morte de Hugo Chávez deixou um país dividido e uma herança frágil. No lugar dele, assumiu Nicolás Maduro, ex-motorista de ônibus e sindicalista que tinha sido seu vice-presidente. Maduro prometia continuar a Revolução Bolivariana, mas carregava um problema. Não tinha o mesmo carisma nem a mesma legitimidade de Chávez. Logo nos primeiros anos de governo, veio o golpe mais duro. Entre 2014 e 2015, o preço do barril de petróleo despencou de mais de $100 para menos de 50. Para um país que dependia quase exclusivamente dessa exportação, o impacto foi devastador. Faltou dinheiro para importar alimentos, remédios e até produtos básicos como papel higiênico. Os supermercados ficaram vazios, as filas cresceram e a recessão tomou conta. Maduro culpava uma guerra econômica promovida pelos Estados Unidos e empresários locais. Mas a realidade era clara. Sem os petrodólares, a economia venezuelana desmoronava. A PDVSA, estatal do petróleo, já vinha enfraquecida por anos de má gestão e corrupção, e não conseguiu reagir. Ao mesmo tempo, a insatisfação popular explodia nas ruas. Em 2014, protestos liderados por estudantes tomaram Caracas e outras cidades. A resposta do governo foi violenta: centenas de presos e dezenas de mortos. O país entrava em uma espiral perigosa, em que a crise econômica se misturava ao autoritarismo político. A promessa de continuidade do chavismo se transformava, diante dos olhos da população, em um colapso cada vez mais profundo. Se a queda do petróleo havia derrubado a economia, o que viria a seguir mergulharia a Venezuela em um buraco quase sem fundo. A partir de 2016, o governo Maduro passou a imprimir dinheiro em ritmo descontrolado para tentar cobrir os gastos do Estado. O resultado foi o que economistas chamam de hiperinflação, mas, na prática, significava apenas que o dinheiro já não valia mais nada. Os preços subiam todos os dias. O salário mínimo, que antes comprava uma cesta básica, agora mal dava para levar 1 quilo de arroz. Em 2018, a inflação passou de 1.000.000% ao ano, um número que parecia irreal. As cédulas perdiam zeros tão rápido que o governo precisou cortar 8 dígitos da moeda em 2 reformas. Ainda assim, o povo passou a abandonar o bolívar e adotar o dólar ou até trocas diretas para conseguir sobreviver. Nas ruas, a tragédia tinha rosto. Famílias inteiras pulavam refeições, e uma pesquisa chegou a apontar que os venezuelanos perderam em média 11 quilos em um único ano, na chamada Dieta Maduro. Hospitais ficaram sem medicamentos básicos, cirurgias eram canceladas por falta de anestesia, e doenças antes controladas voltaram a se espalhar. A pobreza disparou a níveis históricos. Em poucos anos, mais de 80% da população vivia abaixo da linha da pobreza. A classe média, que já foi orgulho do país, simplesmente desapareceu. A Venezuela, que um dia atraiu imigrantes, se transformava em uma nação de refugiados internos, tentando sobreviver em meio ao caos. O colapso econômico abriu caminho para a fase mais dramática: o êxodo de milhões de venezuelanos que deixaram tudo para trás em busca de dignidade em outros países. Quando o dinheiro perdeu valor e os supermercados esvaziaram, a crise deixou de ser apenas econômica. Virou uma crise humanitária sem precedentes. A imagem mais marcante era de famílias inteiras em filas quilométricas para conseguir pão, farinha,
ou um simples pacote de arroz. Muitas vezes, depois de horas esperando, as prateleiras já estavam vazias. A fome atingiu níveis alarmantes. Relatos mostravam pessoas procurando restos de comida no lixo, mães pulando refeições para alimentar os filhos e crianças chegando às escolas desnutridas. A cada ano, hospitais recebiam pacientes sem remédios, e doenças que já haviam sido controladas, como malária e sarampo, voltaram a se espalhar. Diante desse cenário, milhões de venezuelanos tomaram uma decisão dolorosa: abandonar o próprio país. Desde 2015, mais de 7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela, cruzando fronteiras a pé, muitas vezes carregando apenas uma mochila. Esse êxodo se tornou a maior crise migratória da história recente da América Latina. A Colômbia recebeu a maior parte desses refugiados, seguida por Peru, Equador, Chile e também o Brasil. Em cidades como Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima, milhares de venezuelanos se instalaram em abrigos improvisados. A Operação Acolhida, organizada pelo governo brasileiro e por agências da ONU, tenta dar suporte a essas famílias, mas a chegada massiva continua sendo um desafio. Esse fluxo humano mudou a cara da região. Em poucos anos, a Venezuela deixou de ser um país que recebia imigrantes para se tornar uma terra que expulsa seu próprio povo. O êxodo não é apenas um número, é uma cicatriz aberta em milhões de famílias separadas pela crise. Com a economia em ruínas e a fome batendo à porta, o governo Maduro não buscou diálogo, escolheu reprimir. Em 2017, quando multidões foram às ruas pedindo mudanças, a resposta foi brutal. Tropas da Guarda Nacional e milícias conhecidas como coletivos usaram força letal. Em poucos meses, mais de 100 de manifestantes foram mortos e milhares acabaram atrás das grades. Mas foi em 2019 que a crise política atingiu o ápice. Diante de eleições contestadas, o jovem deputado Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino, alegando que Maduro governava de forma ilegítima. Em questão de dias, mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Brasil e grande parte da União Europeia, reconheceram Guaidó como chefe de Estado. Para muitos venezuelanos, parecia o começo de uma transição. Só que a realidade no terreno era outra. As Forças Armadas, sustentáculo do regime, permaneceram leais a Maduro. A inteligência cubana ajudava a monitorar qualquer sinal de dissidência dentro dos quartéis, e generais eram recompensados com privilégios e negócios milionários. Sem apoio militar, as tentativas de Guaidó fracassaram. Um levante em abril de 2019 terminou em repressão, e a oposição viu sua chance de derrubar Maduro escapar. Com o tempo, Guaidó perdeu força. Muitos líderes opositores foram presos ou forçados ao exílio, e Maduro consolidou ainda mais seu poder. As ruas se calaram não por falta de indignação, mas porque a repressão deixou claro o custo de desafiar o regime. O sonho de mudança que parecia próximo em 2019 se transformou em mais uma página amarga da história venezuelana. A crise venezuelana nunca foi apenas um problema interno. Com as maiores reservas de petróleo do mundo, o país virou peça de disputa no tabuleiro global. De um lado, Estados Unidos, União Europeia e países vizinhos passaram a impor sanções cada vez mais duras contra o regime Maduro. Primeiro contra políticos e militares, depois contra o setor petrolífero, coração da economia venezuelana. Em 2019, Washington bloqueou as exportações de petróleo para seu maior mercado, praticamente sufocando as receitas do governo. Para os Estados Unidos e seus aliados, era uma forma de pressionar pela saída de Maduro. Do outro lado, potências rivais aproveitaram para fortalecer seus laços com Caracas. A Rússia forneceu armas,
crédito e até trigo em meio à escassez. A China emprestou dezenas de bilhões de dólares em troca de petróleo, garantindo acesso privilegiado às reservas. O Irã enviou navios de combustível quando a Venezuela ficou sem gasolina. E Cuba se tornou indispensável, oferecendo médicos, mas também inteligência e treinamento militar que ajudaram Maduro a manter o controle das Forças Armadas. O resultado foi um impasse. As sanções agravaram a crise econômica, mas não derrubaram o regime. Ao contrário, elas empurraram a Venezuela para os braços de Moscou, Pequim e Teherã, criando uma espécie de mini-guerra fria no coração da América Latina. Enquanto milhões de venezuelanos fogem, o país continua sendo palco de uma disputa internacional que vai muito além de suas fronteiras. Nos últimos anos, a Venezuela viveu um paradoxo. Por um lado, a hiperinflação arrefeceu após o governo liberar o uso do dólar no comércio. Em Caracas, voltaram a aparecer mercados abastecidos, restaurantes lotados e até shoppings cheios. Mas essa recuperação foi restrita a uma parcela pequena da população. Enquanto uma minoria que tem acesso à moeda forte consegue consumir, a maioria ainda sobrevive na pobreza e enfrenta falhas constantes em serviços básicos como luz, água e saúde. No campo político, 2023 parecia um ponto de virada. A oposição realizou eleições primárias e escolheu Maria Corina Machado como candidata mais popular. Mas, antes mesmo de ganhar fôlego, Machado foi inabilitada pelo governo e impedida de disputar cargos públicos. A mensagem era clara: o regime não estava disposto a arriscar perder no voto. Em 2024, Maduro se declarou vencedor de novas eleições presidenciais marcadas por denúncias de fraude. A oposição apresentou dados paralelos, alegando vitória de outro candidato, Edmundo Gonzalez, e os Estados Unidos, junto com parte da União Europeia, não reconheceram o resultado. O impasse chegou ao limite em janeiro de 2025. No dia da posse de Maduro para mais um mandato, o governo dos Estados Unidos aumentou para 25 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano, já acusado em tribunais norte-americanos de narcotráfico. Foi a primeira vez que um chefe de Estado em exercício no continente entrou para uma lista de procurados internacionais desse nível. Mesmo sob pressão, Maduro continua no poder, apoiado pelas Forças Armadas e pelo suporte de aliados como Rússia, China e Irã. A Venezuela permanece dividida entre uma elite que sobrevive no oásis dolarizado e uma maioria que segue mergulhada em dificuldades. O futuro político do país continua incerto. Mas uma coisa já é certa: a crise venezuelana não é mais apenas um problema interno, e sim um capítulo central da política global. A Venezuela é hoje o retrato de um paradoxo doloroso. Um país sentado sobre o maior tesouro de petróleo do planeta, mas com milhões vivendo no exílio ou na pobreza. Da riqueza dos anos 70 ao colapso dos anos 2010, da promessa de Hugo Chávez ao autoritarismo de Nicolás Maduro, o que se vê é a transformação de uma nação rica em um exemplo mundial de crise. O contraste é impossível de ignorar. O mesmo território que um dia atraiu imigrantes por causa de sua prosperidade, agora expulsa seu próprio povo em uma diáspora que não para de crescer. O país que tinha tudo para ser potência energética virou sinônimo de fome, apagões e repressão. E em 2025, a história ainda não tem desfecho. Maduro se mantém no poder, apoiado por aliados externos e por um aparato militar fiel, mas enfrenta a maior pressão internacional da sua trajetória, inclusive com uma recompensa milionária por sua captura. O que parecia impossível anos atrás agora é discutido abertamente. Até quando o regime conseguirá resistir? O futuro da Venezuela segue em aberto. Mas uma coisa já está clara: a queda do país mais rico em petróleo da América Latina se tornou um alerta para o mundo inteiro de como a riqueza mal administrada
aliada a governos autoritários, pode transformar abundância em miséria em poucas décadas. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual parte dessa história da Venezuela mais te impressionou? Foi o contraste entre a riqueza do petróleo e a miséria atual? O êxodo de milhões de pessoas? Ou o fato de que Nicolás Maduro, em pleno 2025, está sendo procurado pelos Estados Unidos? Deixe aqui nos comentários a sua visão. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma, você não perde nenhum dos próximos vídeos e fortalece a equipe do canal, que trabalha para entregar sempre conteúdos sérios e bem pesquisados para a nossa comunidade. Obrigado e até a próxima!